Hoje, gente, tem estreia na tela da Record. É Neemias, série que conta a história de um personagem muito especial de A Rainha da Pérsia. Superprodução que encantou o público, hein, Zucatelli? É isso, Ana. Por isso, a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o grande protagonista dessa trama, o ator Mário Bregiera. Mário, mais uma vez, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Zucatelli. Bom dia, Mário. Agora, dia, antes Ana. desse bate-papo com o Mário, a gente vai saber, vai entender mais como é que é a série Neemias, viu? Também é seu sonho conhecer a cidade santa dos judeus, né? Quem sabe um dia você possa ir lá também. A volta de um personagem especial da superprodução A Rainha da Pérsia. Vai e vive esse sonho por nós dois. Agora Neemias é o protagonista da história. Qual é o seu nome, rapaz? Neemias, meu rei. Neemias é reconhecido por sua liderança, amor ao próximo e muita fé. Nós somos o povo escolhido por Deus. E essa é a cidade que ele elegeu para fazer habitar o seu nome. No palácio, Neemias conhece Artaxerxes, jovem que vai herdar o trono da Pérsia. Ele chama a atenção do Artaxerxes, que tem a mesma idade, e eles se tornam amigos. A partir de agora, você é meu copeiro, Neemias. E quando ele vê Neemias triste, ele pergunta por que você está assim? E Neemias fala de Jerusalém. O maior sonho de Neemias, segundo o texto bíblico, era reconstruir os muros de Jerusalém, destruídos na invasão babilônica. Apesar de ter o apoio do rei persa Artaxerxes, Neemias enfrenta inimigos que querem impedir a retomada da cidade como grande fortaleza da época. E quem foi o condenado que pensou em vir para cá? Sanbalat, ele é o governador samaritano, grande opositor a Neemias na reconstrução dos muros. Governador ambicioso, movido pelo poder. Tobias é um servo de Sanbalat. Porém, um detalhe, Sanbalat é aquela pessoa enérgica e o Tobias é um pouco mais centrado, é estrategista. E não são apenas os muros de Jerusalém que precisam ser reconstruídos por Neemias. Há um povo com uma fé que foi abandonada, que foi esquecida e que precisa se aproximar de Deus novamente. Você tem certeza mesmo que é Deus que está te movendo para fazer isso, Neemias? Tem uma participação especialíssima da Esther em Neemias. Neemias. A gente tem Mordecai, então são vários personagens de rainha que ajudam a gente a contar essa história do Neemias. Uma trajetória bíblica repleta de ensinamentos que mudou o destino de um povo. É que você pediu que eu te avisasse quando tivesse notícias de Jerusalém. Acabaram com tudo. A superprodução Neemias estreia hoje, às 10h45 da noite. Que incrível, Mário. Nossa, é muito legal ver isso tudo acontecendo. E agora, Neemias, ele vem aí para a fase adulta, nessa reta final que ele apareceu em A Rainha da Pérsia. Ele vai se transformar muito, vai ter muita mudança. Quem é Neemias? Bom, Ana, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. E é um prazer maior ainda falar dessa obra, né, que foi tão especial na minha carreira. Eu tenho certeza que na carreira de todo mundo que participou, tanto da técnica quanto dos atores. A gente realmente formou uma família, né, durante as gravações e eu espero que a gente consiga passar isso para o público. Neemias, nessa fase, né, nesse spin-off, ele está mais maduro, ele é copeiro do rei Artaxerxes, é uma posição de muita responsabilidade e até eu acho que é essa posição de responsabilidade que Deus dá para ele, que na vida inteira Deus vai preparando ele para ele chegar nesse momento da vida e ele poder executar os planos que Deus tem para ele, né? Então eu diria que Neemias é uma pessoa improvável, porque Deus capacita, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então ele é uma pessoa improvável, que tem uma missão de Deus e leva isso até o fim e vai reconstruir os muros de Jerusalém. E não só os muros de Jerusalém, né? Ele reconstrói toda uma nação, um povo que está desacreditado, um povo que está descrente, né? Então ele faz uma reforma física e uma reforma social também naquele povo que precisava daquilo naquele momento.
Mara, você citou, né, que é um spin-off, ou seja, é muito bacana a gente explicar isso, porque a gente teve Rainha da Pérsia e eu tenho certeza que todos os fãs agora estão muito empolgados, né, porque a possibilidade de reencontrar na tela personagens que nos encantaram, tá aí, de novo, e a gente pode contar que isso de fato vai acontecer, certo? Sim, sim. Vários personagens de Rainha da Pérsia que a gente aprendeu a amar, né, e tá sentindo saudade deles desde do último capítulo de Rainha da Pérsia, eles retornam agora, né? Alguns saem, né, com a passagem de tempo, e outros eles retornam, né? Como o rei Artaxerxes, a rainha Damáspia, o Hatak, que são personagens que cativaram o público em Rainha da Pérsia, e agora eles voltam para ajudar a contar a história de Neemias, né? E tem personagens novos também. Exatamente. Muitos novos. Eu acho que praticamente 90% da série são personagens novos, né? E eu não poderia deixar de falar disso, porque o livro de Neemias tem 13 capítulos na Bíblia, né? E 2 capítulos Neemias usa só para dizer o nome daqueles que participaram da reconstrução. Então ele dá honra a quem merece a honra, né? Então Neemias não fez nada disso sozinho. Primeiramente Deus, né? E depois o povo todo que ele liderou e participou da reconstrução, né? Então eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço para todo o elenco que participou dessa obra tão linda e toda a técnica também, que a gente é uma equipe, né? Então, sim, é uma não grande só os atores, família, né? Exato. Agora, Mário, o Neemias tem esse sonho, né, incrível de reconstruir os muros de Jerusalém, mas nem todo mundo concorda com esse plano dele. E como é que ele vai lidar? O Neemias lida com esses inimigos? Então, isso é uma grande lição da série, né? Porque existe até uma passagem bíblica que os opositores estão tentando distrair Neemias de conquistar, de reconstruir a cidade, né? E de trazer o povo de volta para Deus. Então eles tentam distrair com uma reunião num vale e Neemias diz, estou em uma grande obra e não posso descer até aí para conversar com vocês. Então isso é uma lição para a gente, que às vezes a gente está num propósito, está numa missão, né, da nossa vida, e muitas coisas distraem a gente, né? Então, eu acho que com base na oração, né? Neemias sempre foi muito apegado no que Deus tinha para a vida dele, e também ele nunca se deixou distrair do propósito que Deus tinha para a vida dele, da missão que ele tinha. Então, ele sempre foi reto até ele reconstruir a cidade, e foi em tempo recorde, né? 52 dias eles reconstruíram uma cidade inteira. E mostra aí que realmente era um homem de muito foco, de muita concentração. Mas também, Neemias era um homem de muita fé. Como é que você descreve isso? Por que ele era assim? Então, Ana, eu acho que a vida dele... A gente mostra isso em Rainha da Pérsia, com Lucas Moura, fazendo ele mais jovem, né? A gente mostra que foi uma vida muito sofrida, né? Então, ele foi, com 9 anos, servia ao rei da Pérsia, né? E sempre foi muito julgado e existia muito preconceito com os judeus na época, né? Então ele não tinha mais nada para se apegar, a não ser ao Deus dele, a fé dele e a esperança que esse dia viria, né? Dele voltar para Jerusalém. Ele só não sabia que essa missão viria para ele, de reconstruir a cidade inteira, né? Mas eu acho que a fé dele vem daí, de uma vida que ele não tinha mais nada para se apegar, só Deus. Mário, ele sofreu muita perseguição, mas ele não desistiu, porque ele tinha um propósito, isso era muito claro para ele. Né? O propósito dele vem através de muita oração, né? Eu acho que Deus vai mostrando pra gente o nosso caminho através da relação com Ele mesmo, né? Que Ele vai mostrando os caminhos, né? Então, desde muito novo, ele sempre teve uma fé inabalável. Então, isso é um ponto em comum com a Esther, né? Então, os dois ali, e o Esdras também, né? Que vai estar na história de Neemias. Então, são pontos em comum que eles têm que vai levar eles a feitos inesperados, né? Porque aos olhos humanos,
isso era praticamente impossível, reconstruir uma cidade inteira devastada há tantos e tantos anos em apenas 52 dias, com pessoas que não eram construtores, eram pessoas que moravam por ali ou moravam nas redondezas e tinham esse sonho de reconstruir a cidade. Então, ele faz uma convocação, convoca todo aquele povo que era incapacitado como ele para fazer aquela obra, mas Deus age ali nos mínimos detalhes e eles conseguem executar a obra. Vai guiando cada etapa, cada fase. Exatamente. Queria que você contasse pra gente, você que já passou por tantas produções, é um ator consagrado. Qual foi o momento, a cena mais impactante de toda essa produção pra você? Ai, Ana, tiveram várias cenas impactantes, né? Porque eu digo que entrar numa obra dessa, e a gente não consegue entrar numa obra dessa e sair do mesmo jeito. Então é uma obra que mexe muito com a gente, né? Então eu acho que a cena mais difícil, mais desafiadora foi o discurso. Era um discurso para motivar essas pessoas a começar a reconstrução. Era um discurso de 12 páginas de texto, um texto bíblico, mas assim um texto maravilhoso também. Não tinha como não se emocionar dizendo aquelas palavras. Então foi a mais desafiadora, né? E a mais importante, eu acho. Com certeza é transformador. Então, convida o pessoal que está em casa para assistir. E qual é a grande mensagem dessa série, Mário? Bom, é um convite muito especial, porque é uma série muito especial. Eu acho que a grande mensagem da série é que com Deus sempre há tempo para recomeçar. Quantos muros na nossa vida que a gente tem que reconstruir, né? Às vezes muros que não são físicos, mas estão ali, né? Trabalho, espiritualidade, família. Então, eu acho que a série coloca uma lente de aumento na nossa vida para a gente identificar esses muros que a gente tem que reconstruir e se apegar no que às vezes o mundo tenta destruir, a gente tem que sentar ali e reconstruir os muros da nossa vida. E olhar para aquilo que realmente importa. A mensagem, realmente, ela é muito, muito incrível. Eu quero muito te agradecer por ter participado aqui hoje do programa, ter contado um pouco pra gente. Obrigado. E te desejar muito sucesso, porque hoje a noite promete. É verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado. Sucesso, obrigado. muito sucesso para vocês nessa produção e nas próximas também. Amém.